Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Thalita e estou aqui hoje para dar uma aula sobre o expressionismo para vocês. Primeiramente, eu vou apresentar os objetivos dessa aula. O primeiro objetivo é mostrar para vocês como o expressionismo está dentro do seu contexto histórico. O que estava acontecendo na época, quais foram as mudanças e por que esse movimento surgiu. O segundo é apresentar as principais características do movimento dentro das artes visuais. E o terceiro é apresentar alguns artistas para vocês e as suas obras. Bom, sendo assim, vamos lá. Primeiro, eu quero começar fazendo uma pergunta. Vocês conseguem imaginar, na época em que vivemos, com celular, tecnologia, foto, vídeo, televisão, internet, jogos, viver num mundo em que não há fotografia? Em que não há imagens o tempo todo aparecendo pra gente? Pois então. Então imagine, em final do século XIX, houve uma grande invenção. Como vocês já devem imaginar, a invenção da fotografia. A fotografia foi inventada pelo Daguerre. Ele fez o daguerreótipo, que foi um dos instrumentos fotográficos da época. E, a partir da criação da fotografia, tudo mudou. E é aí que começa a minha história até chegar no expressionismo. Vamos lá? Então pensa assim, os artistas da época, eles eram contratados para fazer retrato das pessoas, né? O que a gente pode considerar hoje uma foto 3x4 ou até uma selfie. Então os artistas eram contratados para isso. Os artistas pintavam as paisagens o mais verossímil possível, ou seja, o mais próximo da realidade possível. E aí vem Daguerre e outros inventores, obviamente, e trazem a fotografia, que faz esse papel pelos artistas. Vocês conseguem entender como isso muda toda a percepção da realidade, toda a percepção do fazer artístico da época? E é aí que começam as vanguardas artísticas. O que significa vanguarda? Vanguarda significa inovação, significa mudar o passado. Ah, ele é de vanguarda, ele é moderno, a gente fala no normal. Acredito que ficou claro, então, que as vanguardas, elas vêm para isso, com uma necessidade de romper o passado, romper essa arte academicista e romper com a realidade também. Afinal de contas, se eu tenho uma câmera que tira foto da realidade, por que eu vou pintar ela tal qual ela é? Não é mesmo? O primeiro movimento que surge a partir daí é o impressionismo. O nome impressionismo vem de impressão. Ah, professora, mas você não começou a aula falando que ia dar aula sobre o expressionismo? Calma, que a gente já chega lá. O impressionismo vem de impressão. Impressão da realidade, impressão da luz. Então, os artistas impressionistas, eles vão até as paisagens e pintam a impressão que eles têm dela. Um pouco também por essa questão da câmera fotográfica, trazer a imagem para nós apenas pela luz, não é mesmo? Então, eles iam e pintavam essa luz, essa paisagem e assim por diante. O expressionismo, então, vem de encontro ao impressionismo, vem como reação ao impressionismo. Ele fala, a arte não tem que pintar a impressão que a gente tem das coisas, e sim a expressão do ser humano, por isso expressionismo. Então o expressionismo, ele vem como uma forma de mostrar o que há dentro para fora, expressar os sentimentos. E assim como nós, quando se expressa aquilo que mais se sente. Então as obras expressionistas, na maior parte das vezes, vão falar sobre dor, sobre tristeza, porque nós, seres humanos, sentimos mais a dor. E aí eu vou começar a falar para vocês sobre um artista chamado Van Gogh, que ele é um dos precursores do expressionismo. Se a gente for ver em livros de história da arte, às vezes ele aparece como pós-impressionista. Mas por que o Van Gogh é considerado um expressionista? Ou precursor desse movimento todo, pós-impressionista? Ao notarmos as características das obras do Van Gogh, podemos colocar ele nesse meio, né? As pinceladas do Van Gogh, elas são emotivas, elas são tensas. O uso do azul, do amarelo traz essa energia de melancolia. Aí você tem uma cadeira sozinha no quarto, um homem
triste na cadeira. Você tem os campos de Van Gogh cheio de pinceladas dramáticas. Você tem Noite Estrelada com uma cidade noturna vazia. Então não dá para falar que o Van Gogh não expressa todo esse sentimento do expressionismo. Depois do Van Gogh, nós vamos ter uma das obras mais reconhecidas do expressionismo, talvez até por vocês alunos, que é do Munch, O Grito, que foi uma das obras que ficou mais conhecida e que demonstra realmente esse sentimento, essa tensão, esse medo que o expressionismo traz. Você pode ver a figura humana apavorada na frente, uma ponte, um mar em turbilhão, pessoas seguindo, esse medo que o Munch traz. O Munch, nas suas obras, ele vai trazer também várias referências com a morte, com a solidão, com a tristeza. E depois disso a gente chega no expressionismo alemão, que tem um movimento que vai se chamar Die Brücke, que significa a ponte, como se fosse uma ponte realmente do passado para o futuro. Ele vai ter como principais representantes o Kirchner e o Haeckel, que trazem essa identidade artística do expressionismo. A gente vai tomar como base aqui a obra A Rua, do Kirchner, que traz essa multidão de pessoas perdidas numa rua. Você vê as caras, mas você não vê feições. Você só tem essa sensação de muita gente, de claustrofobia, de solidão no meio da multidão. Atrás tem um bonde vindo. Além de tudo, mostra isso, essa mudança histórica que teve, não só com o surgimento da fotografia, mas também com o surgimento disso, de formas de se locomover, de fábricas, de estudo, essa mudança social que essa imagem da rua também demonstra, afeta muito como os artistas têm percepção da realidade. É mais ou menos como hoje em dia a gente fica assustado com essas tecnologias chegando até nós. Imagina na época que não se tinha nada disso e as coisas começam a surgir, o movimento começa a surgir, a rapidez, a agilidade, as grandes cidades. Então tudo isso muda a percepção que se tem de realidade. Por fim, na Alemanha ainda, surge um outro grupo que se chama Der Blaue Ritter, o Cavaleiro Azul. E esse grupo ele é formado por Kandinsky, Franz Marc e Paul Klee. Eles têm essa fixação pelo azul, eles gostam muito pelo azul ter essa coisa de ser uma cor mais emotiva, que demonstra mais sentimento. Esse grupo acaba por ser um pouco mais espiritual do que o grupo A Ponte. Eles trazem uma coisa mais de movimento, mais de sensações através da cor, do que fisionomias humanas em si, como a gente vê na obra Rua, a gente viu na obra Rua agora há pouco. Para termos noção, a gente pode pegar algumas obras do Kandinsky, e o Kandinsky ele tem muita relação com a música. Então, quando a gente vê uma obra dele, a gente vai ver linhas que remetem a partituras, que remetem a instrumentos, e cores que vão nos lembrar dessa movimentação, dessa energia que os sons causam. Então, no Cavaleiro Azul, nessa movimentação, nós temos obras um pouco mais livres e que trazem mais essa questão da temática pela cor, pelos gestos, pela sensação da expressão. E aí, só para finalizar, eu quero trazer também para vocês uma questão de obra pós-expressionista, que surge daí já no cenário americano. A gente foge um pouco dessa questão da Europa, com o Pollock. Pollock foi um artista pós-expressionista, que aí depois ele vai surgir posteriormente numa questão de arte conceitual e assim por diante, que vamos trabalhar depois. Mas o Pollock pega essa questão dos expressionistas, da cor, do gesto, das linhas, das formas, e ele vai trazer isso como forma de movimento nas suas obras. Então ele estica várias telas pelo chão e ele se movimenta
pintando essas telas, como se fosse não só a tela, a arte dele, mas também o movimento que ele faz para pintar essas telas. É como se fosse durante o trabalho que ele também realiza a obra de arte. Então, quando você pega uma obra do Pollock, você vai perceber como ele pintou essa obra, como ele fez, porque é visível o movimento dos braços, o movimento das pernas. Então, pro Pollock a expressão vem daí, vem do fazer a obra. Veja o caminho que percorremos, né? Desde lá da invenção da fotografia que eu falei para vocês, da mudança do olhar sobre a arte, até Jackson Pollock fazendo uma obra em que o que se revela é o movimento do artista. Eu espero que vocês tenham compreendido esse caminho que eu percorri. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham se apaixonado pelo expressionismo. Vocês entendam o como as mudanças sociais, a mudança tecnológica muda a nossa forma de ver e fazer arte. Muito obrigada a vocês! Bom, e agora, como atividade mão na massa, eu quero propor para vocês um jogo de Kahoot. Se concentrem, prestem muita atenção. Esse jogo não vai ser mais do que uma revisão do que vimos até agora e também uma forma de aprendizado. Boa sorte no jogo, se concentrem e vamos lá!